Cada estudo é ouro para aqueles que buscam o ouro. Não jogo pérolas para porcos, mas aquele que busca ouro, do meu Senhor Jesus achará ouro. Quem busca diamante, do meu Senhor achará o diamante. Através desse estudo, pelo Espírito do Deus vivo, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos sobre as emoções e sobre o Espírito que traz o resultado para a nossa vida. Saiba que as emoções anulam o poder de Deus. As emoções afastam a presença de Deus. As emoções levam o homem ao fracasso. Deus é espírito, não é emoção. Deus é mente, é espírito. Não é sentimentos do coração que são as emoções. As emoções são enganadoras. Por isso é que Cristo nos trouxe a mente de Cristo. Quando Ele nos dá o Espírito Santo, também nos dá a mente de Cristo. Para quê? Para sermos racionais espiritualmente. Para que jamais venhamos tomar qualquer atitude em relação à nossa vida em cima das emoções. Qualquer decisão da sua vida, quer seja financeira, sentimental, espiritual ou outra qualquer, pelos seus 7 caminhos da sua vida, e você tomar uma decisão em cima do sentimento, você irá perder. Você não terá a resposta desse Deus Altíssimo, porque Deus não age nas emoções. Deus não é louvor carnal, não é emoção carnal. Deus é espírito, é mente. E quando você toma uma direção, uma decisão, através do espírito, que é a mente, as coisas andam para a frente. Porque você raciocinou, você pensou, você colocou na balança, você pesou na balança e você obteve o resultado da direção do espírito da mente. Porque o Espírito Santo, além de habitar no coração, ele age na mente. E se você, por exemplo, que anda dentro da igreja e dá mais atenção aos louvores que mexem com o coração carnal, então você irá perder. Mas quando você age com o Espírito, obedecendo à palavra de Deus, andando nos seus caminhos, então você irá vencer. Por isso é que hoje eu quero chegar a esse estudo e comprovar tudo o que foi dito até agora pelo próprio Senhor Jesus, não é? Teve e nos deixa esse momento, um momento antes de ir ressuscitar a Lázaro. O que aconteceu antes? A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus se emocionou. Mas logo em seguida, ao ter chorado e emocionado, sacudiu as emoções, largou para trás, abandonou aquela emoção do momento e entrou em espírito. Porque nas emoções, se Jesus agisse naquele momento das emoções, Lázaro não seria ressuscitado. Porque as emoções anulam a fé, afasta a comunhão com Deus, afasta a presença de Deus. Para que você que é cristão e vive em oração, pense bem, saiba que é verdade o que eu digo. Quando você ora a Deus, você tem aquela maravilhosa comunhão com Deus em espírito. Mas quando você começa a se emocionar nas orações, logo aquela presença de Deus se afasta. Porque Deus não é emoção. Naquele momento entrou a sua carne. Os desejos da sua carne quiseram se sobressair sobre os desejos do Espírito daquele momento, não é? Porque é o Espírito Santo, através da nossa mente, que se exprime
perante Deus nas nossas fraquezas. E vamos ler sobre isso, que está escrito também lá em Romanos 8. Mas agora, para que você entenda o porquê o Senhor Jesus sacudiu as emoções, entrou em espírito, gritou em alta voz o nome de Lázaro e Lázaro ressuscitou. Aqui no livro de João, capítulo 11 e versículo 33, diz assim: Jesus, vendo-a chorar, Maria, não é? Marta, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Quer dizer, Jesus se emocionou vendo aquelas pessoas chorando a morte de Lázaro, porque Jesus amava Lázaro. E Jesus perguntou, onde o sepultaste? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou naquele momento, porque se emocionou, não é? Diante daquela situação. Então disseram os judeus, vede quanto ele o amava? Então, mas alguns objetaram, não podia ele abrir os olhos? Como abrir os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se, não é? Abanou as emoções, largou as emoções, agitando-se novamente em si mesmo, voltando em si mesmo em espírito, porque Jesus tinha comunhão com Deus 24 horas. Mas naquele momento, quando recebeu notícia da morte de Lázaro, que ele já sabia que Lázaro estava morto, mas vendo aquelas pessoas que vieram ao encontro dele, com lágrimas nos olhos, Jesus também se emocionou. Por um instante. Mas Jesus, sendo Deus, sabendo que as emoções bloqueiam a fé, principalmente a fé sobrenatural que faz ressuscitar mortos, agitou-se em si mesmo e abandonou as emoções. E agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então Jesus ordenou, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu? Se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, e disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei para que esta multidão presente, para que creia que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto. Quer dizer, Jesus abandonou as emoções e manifestou a fé sobrenatural que trouxe para fora a Lázaro. Isso é para que você tenha atenção e entenda o porquê que não acontece um milagre na sua vida. O porquê que não há resposta às suas orações. Porque as suas orações são emocionais. São emocionais. Elas vêm do coração, não do espírito. Por isso, elas não são ouvidas pelo Deus Altíssimo e tampouco são respondidas, porque as orações ouvidas a seu tempo são respondidas, ainda que leve um tempo, mas são todas respondidas. Mas as orações emocionais, os louvores emocionais, não são aceites pelo Deus Altíssimo, para que você tenha o entendimento de entender o que está escrito. E podemos, não é, entender bem o que Paulo explica lá em Romanos 8, para que você entenda o seguimento desse espírito, dessa pregação.
Paulo, não é? A ele foi revelado coisas que não foram reveladas a nós. Mas todas as coisas que foram reveladas a Paulo estão escritas nas suas epístolas, não é? Paulo diz que um certo homem subiu ao primeiro céu, não é? E ouviu coisas inefáveis que não é, digno de homem algum ouvir, não é? Se no corpo ou fora do corpo, não é? Paulo diz que subiu ao primeiro céu. Esse homem era ele mesmo, não é? Mas o que entrou no reino dos céus e ouviu aquelas palavras foi a alma de Paulo. Por quê? Esse corpo, essa carne, como a Bíblia diz, não é? Não pode entrar no reino dos céus. Não? Então, Paulo, ao adormecer, a sua alma saiu, foi levada pelo próprio Deus à sua presença, não é? Porque a nossa alma é exatamente igual ao nosso corpo, não é? Fora de nós, exatamente porque a alma se molda ao corpo que ele se encontra hoje. No dia que recebermos um novo corpo, ele vai se moldar exatamente naquele corpo, não é? Porque ele é a alma, não é? Não é a alma, né? Não é um pedacinho do Espírito que vem e habita no coração. Não é um sopro do Espírito de Deus que vem e habita no coração. A alma toma posse e forma de todo o nosso corpo. Se ele sai conforme a formação do nosso corpo, como nós somos. Então Paulo subiu ao primeiro céu e o viu. Então, o modo que Paulo se expressou em todas as epístolas, as palavras profundas que ele nos ensinou, foi o que ele ouviu lá em cima. Quando Paulo diz que o Senhor Jesus esteve 3 dias no inferno e trouxe cativo o cativeiro, eu sei que muitos crentes evangélicos, estudiosos, não é? Não aceitam essa ideologia, essa pregação, não é? Porque Jesus desceu, não é? As regiões do abismo, que é o inferno, as profundezas do abismo, e trouxe cativo o cativeiro. E as pessoas não aceitam que Jesus tenha ido, não é? Pregado o evangelho por 3 dias, quando esteve morto e depois foi ressuscitado, não é? Então onde que Jesus esteve aqueles 3 dias? Ele tinha que estar em algum lugar. E Paulo trouxe essa revelação, o que muitos não aceitam. Se está escrito é verdade. Paulo não mentiu e nem poderia mentir. Era um homem cheio do Espírito Santo. Ele disse que o Senhor Jesus desceu, né, às regiões inferiores, não é? E trouxe cativo o cativeiro. Quer dizer, pregou para todas aquelas almas que estavam condenadas eternamente, não é? E trouxe a eles, a oportunidade da salvação. E quem das almas disse que não? Creio que todos aceitaram. E Jesus trouxe o cativeiro. Só lá ficaram os demónios, os espíritos imundos. Então, tudo começou novamente através do nosso Senhor Jesus. E todo o julgamento começará através do nosso Senhor Jesus. E então você pergunta, aquelas almas que não foram para o inferno, que existiram antes no primeiro mundo. As almas estão dormindo. Essas vão ser ressuscitadas na primeira ressurreição, não é? Ao soprar da trombeta, não é? E é assim que vai acontecer, não é? Porque haverá a primeira ressurreição. Nós, os salvos, vamos diretamente para o paraíso. Os que aceitaram o Senhor Jesus, os que receberam o Espírito Santo, não morrerão. O próprio Senhor Jesus diz, não morrerão. Nós vamos direto para o paraíso. E o exemplo disso foi o ladrão na cruz. Jesus fez com o ladrão na cruz para deixar esse exemplo. E os que morrem hoje, não é? Que não vão para o inferno, mas estão dormindo porque vão ser julgados para serem salvos, são os da primeira ressurreição. E todos que não foram ressuscitados, não é? São os da segunda ressurreição, não é? Esses não ressuscitarão, como diz lá em Apocalipse. Já estão condenados para serem transferidos para o lago de fogo e enxofre, junto com o diabo, junto com Lúcifer, não é? Com o falso profeta, com o anticristo
e todos aqueles que não aceitaram o nosso Senhor Jesus como seu Salvador. E todas as outras almas que estão hoje aqui na Terra, não é? Que irão ser salvas, não é? E não conheceram o Senhor Jesus, porque Ele sabe de antemão quem são as almas que irão ser salvas. E isso está escrito aqui não só para nós que fomos escolhidos, que fomos chamados antes, não é, da fundação do mundo, porque Ele já nos conhecia antes. Aqui no livro, não é, de Romanos 8 e versículo 26, Paulo explica algo muito importante sobre, não é, o Espírito que clama por nós nos momentos de fraqueza, nos nossos momentos mais frágeis. Ele diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Todos nós temos a nossa fraqueza. Nós não somos perfeitos. Nenhum de nós que se encontra nessa carne. Porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, o Espírito que está em nós, que é o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nesse momento que nós oramos, mistura os sentimentos do coração. Mas simplesmente, neste momento, o Espírito Santo precisa trazer do coração todos os sentimentos e da mente colocar diante de Deus. Porque Ele é a mente do Espírito. E do nosso coração Ele sabe tudo o que está dentro do nosso coração, todos os nossos sentimentos. E Ele continua a dizer, e aquele que sonda corações, que é o Espírito Santo que habita em nós, sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Os santos somos nós, não é? Porque nós não vivemos no pecado, mas nós não somos perfeitos, não é? Cometemos os nossos erros, temos as nossas falhas, temos as nossas fraquezas, não é? Por isso é que o Espírito Santo, quando nós encontramos ou entramos em nossas fraquezas, vem, não é? E intercede por nós. Porque nós não sabemos orar como convém. E intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, o propósito do nosso Senhor Jesus. Nós fomos chamados, porque aos que de antemão chamou, conheceu, aqui diz, porque aos que de antemão conheceu, quer dizer, antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus nos conheceu, os predestinou conforme a imagem do seu Filho. O Senhor Jesus nos predestinou para que nós sejamos como Ele foi. Ele nos deixou o exemplo. Jesus era perfeito, nós não somos, mas temos a palavra de Deus para seguirmos, não é? Na sua perfeição, obedecendo a palavra de Deus, não é? Nós só seremos perfeitos obedecendo, nunca seremos perfeitamente perfeitos. Mas ao obedecer, nós somos justificados e por Deus nós somos considerados santos. A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, que somos nós, hoje, que falamos do Senhor Jesus, que fomos escolhidos, não é? A esses também chamou. E aos que chamou, que somos nós, a esses também justificou, nós. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quer dizer, Deus é que nos abençoa, que nos glorifica neste mundo. Se Deus é contigo, quem será contra vós? Ninguém pode ser contra nós. Ele é que nos glorifica, Ele é que nos abençoa, Ele é que abre as janelas e as portas dos céus e traz bênçãos sem medidas, porque nós cremos. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Então,
aqui mostra, não é? Que é o Espírito que entra em intercessão por nós. E nós devemos abandonar as emoções da carne. Podemos louvar a Deus e emocionarmos? É claro que sim. Estamos nesta carne, estamos sujeitos a essa carne. O Senhor Jesus se emocionou, não é? Vendo aquelas pessoas a chorar. Nós, ao louvarmos a Deus, a gente também se emociona, não é? Deus entende tudo isso. Mas nós não podemos tomar as atitudes sérias de nossa vida em cima das emoções. Não é porque você entrou na presença de Deus, não é? E depois se emocionou, não é? Por causa daquela oração e você vai e toma uma decisão errada porque você se emocionou. Jamais toma uma decisão, não é? Estando emocionado por causa de uma oração. Deixa passar as emoções, reflita e tome uma decisão. E você será mais que um vencedor. Você foi avisado. Em cima das emoções, você irá perder. Perde hoje, perde amanhã e perderá sempre. O Espírito Santo, nosso Senhor Jesus, é Espírito. Ela é mente, ela é razão. Não é emoção. Abandone as emoções. Por causa das emoções, dos sentimentos e motivos do coração, os espíritos enganadores têm agido dentro das igrejas. A Bíblia diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Existem os frutos do Espírito Santo. Se esses frutos do Espírito Santo, que é a paz, que é o amor, que é a benignidade, que é tudo de bom, não estiver dentro de você, desconfie dessas emoções. Então, é um espírito do engano. Porque o Espírito Santo lhe traz o quê? A paz, a tranquilidade. As bênçãos virão naturalmente. Mas se você tem um espírito do engano, você se emociona no momento e você é enganado pelas suas próprias emoções. Rejeita as emoções. E você verá a ação do Espírito do próprio Deus. Eu não busco emoções. Eu não busco grandes louvores para Deus. Muito difícil louvar a Deus. Mas oro a Deus e a minha mente está conectada com o meu Senhor Jesus. Por isso é que Ele me dá a direção da sua palavra. Mas isso vem com amadurecimento, com o tempo. Eu lembro que no início da minha conversão, no primeiro amor, existiam muitas emoções. Mas isso é porque era uma criança na fé. Era necessário. Uma criança na fé ainda bebe leite. Não pode comer carne. Mas com o tempo passamos a comer carne. As emoções, não é? Começamos a deixar de parte. E somos mais racionais. E começamos a conquistar. Não é? Porque no início da nossa conversão, Deus nos guia, nos protege. Não é? Mas depois somos nós por nós, pela direção do Espírito Santo. Porque é agora que vem o amadurecimento espiritual. E só vem depois de muitos anos de conversão. Não vem do dia para a noite. Porque é pelo conhecimento da palavra é que nós crescemos espiritualmente, entrando em desertos, saindo dos desertos, entrando nos desertos, e assim vai. Ninguém amadurece do dia para a noite. Ninguém se torna sábio diante de Deus do dia para a noite. Nós aprendemos na caminhada, com as pauladas da vida, com os nossos erros, com os nossos pecados, com o nosso cair, com o nosso levantar, que nos traz experiência, não é? E a experiência vai nos trazer sabedoria. E a sabedoria nos traz a vitória, não é? Então, renuncie às emoções. Viva no Espírito. Reflita sobre a sua vida. Deixa Jesus agir na sua mente e não no seu coração, porque Ele não vai agir no seu coração. Quem age no coração são os espíritos enganadores com as paixões infames deste mundo. Tenha cuidado com as paixões deste mundo. Deus é Espírito. O Senhor Jesus é Espírito. Ele fala na mente. Ele age na mente. Para que você possa encontrar e receber o Espírito Santo, você tem que ter esse Espírito na mente.
A palavra de Deus é espírito. As minhas palavras são espírito e são verdade. E habitam na mente, não no coração. Para que você receba o Espírito Santo e não o espírito do engano que vem do coração. Presta atenção, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.